Olá, boa noite, graça e paz, que alegria! Estamos aqui em mais uma terça-feira, estamos juntos, unidos, pelo propósito do Senhor. Estamos aqui numa live, num lugar diferente. Hoje eu tô aqui no meu trabalho. Não tive tempo de ir para casa, meu Deus, mas Deus é bom, nós não podemos reclamar das coisas que o Senhor tem nos concedido e temos que dar graça em todas as coisas, né? Então, graças a Deus que eu tô com vida e saúde, tendo trabalho para realizar, provisão para minha família e para muitas outras famílias que estão nessa empreitada, né? Nesse trabalho conosco. Deus é bom. Eita, olha lá as nossas lindas. Hoje, Dona Cissa Pole Position chegou primeiro. Shalom, shalom. Sheila, graça e paz, minha linda. Deus abençoe. Que maravilha. Elô, graça e paz, Tchuca, Deus te abençoe. Aline, Deus te abençoe, meu amor. Que delícia! É tão bom entrar na live e não ficar sozinha, né? Paz, Aline. Graça e paz, Patrícia, Silvia, graça e paz. Sejam bem-vindas, mulheres. Hoje vocês estão aqui no meu ambiente de trabalho, na minha sala aqui na Proar. Então não tá um ambiente tão claro, porque lá em casa, né, nós já arrumamos certinho o lugar com a iluminação que dá pra gente se ver bem, mas a palavra do Senhor, ela está presente onde nós estamos presentes, porque Ele é conosco, né? Então não importa o lugar que vai ser feita a transmissão, o que importa é que o Senhor está conosco, glória a Deus. Boa noite, Tainá, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Boa noite, Cássia, minha amiga do coração, Deus te abençoe, graça e paz, que delícia, muito bom. O Senhor colocou uma palavra hoje para nós, vamos desfrutar em nome do Senhor Jesus. Eu tô ouvindo um hino aqui, que logo de manhã o Senhor falou comigo, sabe? Ele se chama Pra Sempre. É o Fernandinho quem canta. E o Senhor diz que para sempre Ele vai estar conosco. Para sempre Ele tem propósito nas nossas vidas. O marido chegou, full connection. Marido, tô aqui na Pro, shalom. Deus te abençoe, marido. Cuida bem dos nossos pituca aí em casa, tá? Faz janta que logo eu chego, marido. A Ismê tá falando, achei que fosse aqui, que estava escuro. Não, Ismê, é aqui que tá escuro. A sala, a iluminação tá do lado contrário. Só que se eu fosse pro lado da iluminação, eu não ia ter mesa para poder apoiar. Se vocês verem que o celular tá apoiado num vaso de flor, tá a coisa mais linda, mas aleluia, amém. Bia, shalom, graça e paz, meu amor, Deus te abençoe. Graça e paz, Dete, Deus abençoe. Águida, meu Deus, que privilégio, Águida, minha amiga de infância, que delícia ter você aqui. É um presente que você está me dando. Fica com a gente, ouve essa palavra, Águida. Eu creio que o Senhor vai levar ela direto para o teu coração e que você vai aproveitar, eu creio. Um beijo, Águida, saudade. Deus abençoe você, abençoe sua família. Fran, pastora Fran, graça e paz, meu amor. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Boa noite a todas vocês, mulherada, fiel. E cadê os homens aí, né? Pode chamar os maridos, pode chamar os filhos, pode chamar desde o mais velho até o mais novo, porque a palavra do Senhor é para todos. Eu gostaria de adorar o Senhor com você um pouquinho através desse hino. Vamos declarar que o Senhor para sempre Ele será exaltado no nosso coração.
para sempre o Senhor será adorado por nós. Ele vive no nosso coração. Você pode declarar isso, que o Senhor vive no teu coração. Ele ressuscitou. Graça e paz, minha linda donateira. Deus te abençoe. É isso aí, Elô. Glória a Deus por todas as coisas, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem nos promovido, né? Eu me dispus. E é isso que importa. Eu estou disponível para o Senhor em tempo integral. Todos os dias, todos os momentos. É um dos momentos de maior prazer da minha semana. É esse momento da célula, o momento do culto, o momento das orações, o momento de estar conectado ao Senhor e junto com vocês. Então, é maravilhoso. Eu tô vendo que a mamãe entrou aí. Shalom! Benção, mamãe. Deus abençoe a senhora. Te amo. Tô com uma saudade da minha mãe, gente, que tá doendo demais. Mas para todas as coisas há remédio, né? Então a gente se fala todos os dias. E assim nós vamos prosseguindo. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar. Hoje eu tenho uma palavra que ela é bem profunda, bem tremenda, uma palavra que o Senhor quer trazer para os dias de hoje, para a nossa situação de agora. Então vamos vivê-la, né? Vamos desfrutar dela. Feche seus olhos, curva a sua cabeça se você puder. Junte o teu coração a todos nós que estamos aqui. E vamos pedir para o Senhor vir falar conosco de forma escancarada, de forma que não fique dúvida daquilo que Ele preparou para nós. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós aqui estamos, unimos a nossa fé. Nós estamos conectadas através de uma live, ó Deus, cada uma na sua casa, cada uma no seu ambiente. Eu acredito que tenha outras como eu que ainda possam estar no seu ambiente de trabalho. Mas o Senhor está conosco, independente do lugar, independente do local. Se o nosso coração está no Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus bondoso, amoroso, um Pai zeloso. O Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca se afasta de nós, ó Deus. Então, tudo que vem de Ti, nós temos a certeza que é bom, que é perfeito, que é agradável, que vai vir, Senhor, para o nosso benefício. Mesmo quando o Senhor nos permite tomar um remédio amargo, Ele sempre tem o propósito de nos curar. Mesmo as situações difíceis que enfrentamos, elas sempre têm o propósito de nos promover, de nos dar experiência, de nos dar novas conquistas, de galgar um degrau, Senhor, acima no conhecimento da Tua Palavra, em experiências de vida, em testemunho, Senhor, em graça e glória. Então que o Senhor fale conosco nessa noite com muita liberdade, que o Senhor venha descortinar, Senhor, ao nosso entendimento, aquilo que o Senhor preparou para nós e como o Senhor pode agir em nós, no nosso eu natural, no nosso eu espiritual, Senhor, nas nossas emoções. Que assim o Senhor fale conosco, na liberdade que te damos. E queremos provar em 100% de tudo que o Senhor falar. E dizemos a Ti, amigo Espírito Santo, por favor, seja o tradutor, o intérprete de tudo aquilo que o Senhor realmente quer pôr em cada um dos nossos corações. Sabemos que essa palavra é única, mas que ela possa ir de encontro com a individualidade, com a particularidade de cada coração que aqui está conectado. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu tenho umas florezinhas aqui, ó, que quando vocês escrevem,
Eu não consigo ver. Aleluia. Vamos embora. Então, hoje o nosso título é A Luz no Fim do Túnel. Você já precisou de uma luz no fim do túnel? Você já teve a expectativa de que amanhã vai dar certo, há de haver uma solução, há de haver uma saída, há de haver uma luz no fim desse túnel? Então nós vamos falar sobre essas coisas. Você já ficou desanimado? Você já se sentiu abatido? Você já se sentiu deprimido? Você já foi envolta por um cansaço assim que vem, que você só quer ficar na cama, que você não quer ver ninguém, que você está desistido? Já passou por essa situação? Isso daí é o caminho para a depressão. Eu não sei como você está hoje. Nós enfrentamos uma quarentena, um isolamento social. Muitas pessoas têm dificuldade de ficar afastadas dos relacionamentos, de estar próximo a pessoas, de dar um abraço, de dar um beijo, de ter a liberdade de ir para o centro da cidade comprar as suas necessidades ou simplesmente para dar uma volta, de ir ao supermercado sem receio de ser contaminado, de não precisar usar máscara. Aquela máscara parece que nos aprisiona, não é mesmo? São só detalhes. Nós estamos vivos, nós estamos bem, a nossa família está indo bem. Mas são detalhes que muitas vezes nós não recebemos bem na nossa alma, nós não recebemos bem no nosso coração. E no acúmulo dos dias, aquilo vai se somando, vai pesando nos ombros, no lombo. E o Senhor quer falar conosco a respeito de tudo isso nessa noite. Então, aguenta firme, tá bom? Aguenta firme. A Águida está dizendo que ela está assim. Águida, aguenta firme até o final dessa palavra. Eu creio que o Senhor vai nos dar estratégias de guerra para vencermos todo esse mal, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você um verso que está no livro de Salmos, capítulo 4, apenas o verso 1. Então lá, Salmo 4, 1. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quem falou isso para o Senhor nesse salmo foi Davi, o rei Davi, aquele que foi alcançado pelo Senhor como o menino Davi. Então, Davi aqui, ele começa o poema, né, o cântico, o salmo, ele começa clamando, suplicando a presença de Deus. Ele reconhece que ele já foi salvo em outras vezes, pois ele fala assim, ó, na angústia me tens aliviado. Esse tens, ele remete àquilo que Deus já fez nele. Isso prova que Davi, ele clama para conseguir a misericórdia do Senhor mais uma vez. Davi, ele está acostumado a recorrer ao socorro de Deus todas as vezes que ele necessita. Davi era um homem corajoso, intrépido, um homem temente a Deus, um homem que realmente vivia os princípios da palavra do Senhor. Ele dependia de Deus. Davi era dependente do Senhor. E quando ele se via angustiado, abatido, numa enrascada, mais ainda, ele não fugia de Deus. Ele corria para Deus. Então ele diz aqui, ó, Senhor, na angústia tens me aliviado. Então, Senhor, pela tua misericórdia, age na minha vida novamente. Então, além disso, nós podemos perceber, né, que Davi, ele não só pedia socorro para Deus, mas ele confiava que Deus ia alcançá-lo, que Deus ia fazer algo importante na vida dele. Eu imagino que ele estava em mais uma das suas
E mais uma das suas aflições aqui, né? Muitas vezes nós somos acometidos por problemas emocionais. Quantas coisas vêm para nos abalar emocionalmente, né? Que nos fazem entrar numa rota, muitas vezes de desistência, de opressão, né? Com medo de tudo. E isso pode chegar a nos levar a uma depressão. A depressão é algo violento que tem aprisionado muitas vidas, né? A vida moderna, ela gira em volta de pressões. E muitas coisas nos levam a desconfortos emocionais, nos levam a um estado de estresse gigante. Às vezes são coisas tão pequenas do dia a dia, mas se somado às coisas do ano passado, se somado às coisas do mês passado, se somado às coisas dessa semana, de hoje, nós ficamos sobrecarregadas, nós ficamos abatidas, ficamos com um sentimento de impotência, um sentimento de vencida, um sentimento de falência dentro de nós. E aí, muitas vezes, nós queremos fugir da vida, nós queremos fugir dessa roda que gira e que não para. Então, o sentimento muitas vezes que nos acomete é de nos sentirmos para baixo, de sentirmos tristeza. Muitas vezes nos tornamos mal-humoradas. O mau humor muitas vezes é arma de defesa daquele que está entrando numa depressão, num estresse, porque nós atacamos para não sermos atacados. Sabia disso? E muitas vezes arma de defesa, abatimento, ficamos desconsoladas, nós buscamos isolamento, um choro frequente, tudo é motivo para chorar. Tudo é motivo para chorar, sentimento de culpa, sentimento de morte. Então esses são os sentimentos que nós não devemos confundir muitas vezes, né? Ter momentos de tristeza é uma situação. Agora levar uma vida de tristeza, de opressão, de choro, de nervosismo, de parecendo que tudo está errado, que tudo não vai dar certo, isso é um quadro extremamente preocupante. Não podemos ficar realmente inertes a essa situação. A depressão frequentemente ela está ligada a perdas. Hoje em dia, uma perda de liberdade pode levar uma pessoa a se colocar num quadro depressivo. A depressão ela pode estar ligada à vida emocional, à vida profissional, a saúde. Muitas vezes nós ficamos deprimidos porque perdemos algo que amávamos demais, algo que desejávamos demais, sabe, um sonho, um projeto, e ele morre. Muitas vezes a pessoa entra em depressão porque não sabe lidar com essas situações, né? Muitas vezes as oportunidades perdidas, os desejos não alcançados, aquilo que nós vemos, né, que vou ter que declinar, muitas vezes diante da frustração, a pessoa se coloca numa depressão. Ei, a vida não se resume em apenas uma situação. Eu sei que muitas coisas são importantes e são vitais para nós, não é? Nossos pais, nossos filhos, nosso trabalho, que é o nosso sustento, a nossa vida com Deus, que deve vir em primeiro lugar, né? Os nossos projetos, os nossos sonhos. Para solteiras, né? O príncipe que não pode ser encantado, mas tem que ser o príncipe preparado pelo Senhor. A profissão que almeja seguir, que almeja ter, né? E desempenhar no futuro. Projeto da casa própria, o projeto do carro novo. Tantas coisas, tantos sonhos nós temos, né? A Silvia, ela tá dizendo que a depressão é horrível e quando saímos dela ficamos temerosos que isso volte novamente. Hoje, Silvia, nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre como detectar um quadro depressivo, como vencer esse quadro depressivo e como nunca mais voltar para ele. Amém?
Aqui nós estamos em meio a pessoas que creem, e se nós cremos, nós alcançaremos essa vitória. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. É isso que conta a palavra do Senhor para nós. Então, a depressão ela pode ser também uma reação de esgotamento do organismo devido a um período intenso de pressões emocionais. Eu imagino que o Senhor nos colocou esse tema hoje. Por quê? Senão, algumas de nós passando por isso, muitas pessoas que nós conhecemos, que nós conversamos, estão passando por essa situação. Pessoas que estão trancadas na sua casa, pessoas que estão fora do seu ritmo natural de viver, estão se sentindo tolhida, amputada, né? Com a sua liberdade arrancada, mutiladas, era essa a palavra que eu queria. Muitas pessoas estão se sentindo mutiladas e perder algo nos leva a quadro depressivo. Então, nesse tempo de isolamento social, muitas pessoas estão sendo acometidas por esse mal. Porém, o Senhor, ele é estrategista. Nós ainda não entramos nessas, mas se entramos, nós vamos sair. E se não entramos, o Senhor está alertando, passa reto nessa. Amém? Você crê? E o Senhor vai te usar para trabalhar na vida de muita gente, para que você realmente seja instrumento de bênção. Espera aí que eu vou pegar o meu cabo do celular. Tá aqui usando bateria fraca e nós não podemos dar mole aqui, né? Misericórdia, pensou? Ficar sem transmissão não vai dar certo. Carregando. Carregando. Ai, Jesus. Outro dia aconteceu isso no Cá Entre Nós, né? Da bateria acabar e a transmissão ser interrompida. Mas hoje vai aguentar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem causas orgânicas, químicas, né? Bioquímicas, hormonais que nos levam a um quadro depressivo. Porém, nós não podemos desprezar o fator espiritual. Nós não podemos desconsiderar o fator espiritual. Existem demônios que atuam especificamente na nossa área emocional, na nossa alma. As nossas janelas da alma são os sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Aliás, tudo que está à nossa volta entra para dentro de nós através dos nossos sentidos. E o inimigo, ele trabalha arduamente nisso. Às vezes, quer ver, você tá olhando para algum lugar, fazendo alguma atividade, se sente um cheiro diferente, isso pode te levar lá na tua infância, lá na tua adolescência. Às vezes pode ser uma situação saudosa, gostosa de recordar, mas muitas vezes é uma situação realmente crítica, desesperadora, a uma opressão que você passou. Então, simplesmente pela janela da tua alma. Então, o inimigo, ele trabalha nessa área. Nós não podemos desprezar que uma das portas de entrada da depressão na vida de muitos é através da atuação espiritual. Então, nós não podemos abrir brecha nas nossas vidas, ficar duvidosos de que o Senhor é por nós, ficar duvidosos de que o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Na dúvida, não opera o Senhor. E para nós obtermos a cura, a restauração de um quadro depressivo, não basta trabalhar só no plano espiritual, não basta trabalhar só nas emoções, né? Numa sessão, numa terapia, num psiquiatra. Não basta também trabalhar só com químicos, com remédios e tudo mais. Nós temos que trabalhar de forma sincronizada e em todas as áreas, de forma equilibrada, para que possamos realmente ter corpo, mente e espírito saudável. É assim que o Senhor trabalha em nós. Na Bíblia, quer ver?
na Bíblia, tiveram muitas pessoas, homens e mulheres, que passaram por quadros depressivos. Noemi, Saul, o próprio Davi, Jeremias, Jonas, Elias, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Ele se matou, ele não aguentou, ele tirou a sua própria vida. Porém, hoje eu queria comentar com você a respeito da vida de Elias. Elias, ele foi brilhante. Elias foi um dos profetas do Velho Testamento. E aí a gente vê lá no livro de Reis 6 capítulos falando sobre a vida de Elias. Existiam profetas que tiveram pouco trecho da Bíblia falando sobre a sua vida. Mas o profeta Elias foi alguém importante no seu tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, para depois nós entrarmos na história dele. Então, o nome de Elias significa Jeová é Deus. Elias nasceu numa cidade pequena chamada Tisbe, em Gileade, perto do Val de Jaboque, onde Jacó lutou com um anjo. Sabe aquela história que Jacó lutou com um anjo até que o anjo o abençoasse, até que o anjo lhe desse a bênção? Esse lugar é um lugar famoso. Elias morava por ali. Elias, ele foi levantado por Deus como um profeta, com o seu papel principal, a sua maior guerra foi confrontar a idolatria do povo de Israel. Israel, o povo de Deus, o povo que Deus tirou lá do deserto, o povo que Deus tirou da escravidão do Egito, conhecendo ao Senhor, conhecendo os mandamentos, recebeu os mandamentos do Senhor. E o povo foi alertado a não viver na idolatria, a não cultivar falsos deuses. Porém, o povo virou as costas para o Senhor e caiu em total idolatria. O Senhor levantou Elias para ir lá e dizer: ei, povo, esses deuses que vocês conhecem, que vocês adoram, que vocês cultuam, que vocês inventaram, eles são mentirosos, eles não existem. Mas pensa a guerra que Elias teve que enfrentar. Mas Elias era um cara destemido, ele sabia que Deus era com ele. Ele foi levantado realmente de uma maneira especial pelo Senhor. Elias, ele usava uma capa, uma veste longa, né? Em alguns trechos da Bíblia, em algumas versões da Bíblia fala capa, em outras fala manto. A capa de Elias, ela não era simplesmente um adorno à sua vestimenta. Ela era algo que trazia ali uma unção. Sabe quando as pessoas queriam tocar nas vestes de Jesus? A mulher com fluxo de sangue, ela quis tocar nas vestes do Senhor Jesus porque ela tinha certeza que ela seria sarada. Assim, o profeta Elias era um homem de tamanha unção, tão reconhecido, né, pelos que o cercavam, pela forma que Deus trabalhava através da vida dele, que eu imagino que muitos esperavam tocar nas vestes de Elias para também receberem a bênção, para também receberem uma unção. Então, Elias, ele era alguém muito especial e ele sabia que ele era especial, tanto no meio que ele vivia para homens, quanto ele era especial para Deus, que Deus havia lhe confiado uma unção especial, uma unção que gerava milagres, uma unção que tinha autoridade vinda do céu para vencer batalhas, para vencer situações, né? Elias, ele orava e caía fogo do céu. Pensa, nós vamos chegar lá, nós vamos orar e cair fogo do céu. Muitas vezes nós não vemos o fogo, né? Mas nós não vemos o fogo físico, mas nós vemos o calor que o Senhor libera através do seu Espírito, a unção que o Senhor libera. Então veja bem, Elias era reconhecido, Elias era destemido, Elias tinha sua identidade realmente firmada no Senhor, Elias era alguém maduro, aprovado. Elias foi investir contra os profetas de Baal.
uma batalha ferrenha. Você já sabe a passagem, né? Eu tenho a passagem aqui, mas eu não quero hoje gastar tempo na leitura dessa passagem sobre a guerra que Elias venceu derrotando os profetas de Baal, né? Eles fizeram lá o altar, colocaram ali o sacrifício, clamaram o dia inteiro para poder o Deus Baal a receber, né, aquele sacrifício, aquela oferta, mandando fogo e queimando tudo aquilo. Porém, Elias dizia: não, o seu Deus não vai fazer isso. Ele não é um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é que vai aceitar essa oferta, que vai mandar fogo do céu e vai queimar essas ofertas no altar. Vocês têm o período da manhã inteiro para poder clamar. E ficou lá, ficou lá, ficou lá, ficou lá. E eu imagino que Elias enfrentava o murmurinho, né? A reclamação, aquele alvoroço dos profetas dizendo: ah, se cair fogo do céu através de Baal, você vai morrer, nós vamos te matar. Imagina só, ele sabia que Deus era Deus, mas imagina a pressão que ele sofreu. Chegou ao final da manhã e vai lá Elias dizer assim: agora pode jogar água nesse altar inteiro. Pegar fogo no seco é uma coisa, pegar fogo no molhado é uma situação mais desafiadora. Joga água em tudo, molha tudo e eu vou clamar e o meu Deus, o único e verdadeiro Deus, vai mandar fogo do céu, vai queimar essas ofertas, vai queimar esse altar e vai queimar todos os profetas, falsos profetas. E foi assim que Elias venceu essa batalha. Elias estava pronto para atacar. Elias estava assim, destemido, sabendo: Deus é comigo, eu vou. E nada pode dar errado. Deus errado, eu tô morto. É uma tensão, mesmo quando nós confiamos no Senhor, que Deus vai fazer algo para as nossas vidas, algo importante, que Deus vai resolver uma situação crítica, que Ele vai nos tirar de uma enrascada, né? Que aquela situação que tá cheirando morte, que ela vai se reverter e nós vamos continuar na vida e vida abundante, mas o estresse nos acompanha. E o estresse é a porta para levar à depressão. Mas o fogo caiu do céu, os profetas foram vencidos, Elias foi muito mais do que vencedor e ele estava pronto para sombra e água fresca. E aí, olha lá, 1 Reis 19, o verso 4 e o verso 9, que eu juntei ele para você. Elias, ele teve medo, ele se fragilizou após a vencida dos profetas de Baal. Elias, ele se assentou debaixo de um zimbro, uma arvorezinha, e ele pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Elias fugiu. Quando Elias venceu esses profetas, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ela se enfureceu, falou para Elias: Elias, vou mandar te matar. Eu vou acabar com a sua vida. E Elias, que estava pronto para deitar na rede, tomar a limonada numa sombra, né, que é sombra e água fresca, ele tinha que guerrear novamente. Ele tinha que partir para a luta novamente. Então nós vemos que Elias também ele teve os seus momentos de desânimo, os seus momentos de abatimento, ele esteve deprimido, né? Ele estava na beira de jogar a toalha. Ele: Deus, não aguento mais, outra guerra, outra luta, outra dificuldade, eu mal saí de uma, eu vou ter que entrar na outra. Como que pode, Senhor? Não dá para viver dessa maneira. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Elias falou para Deus: Deus, me mata porque eu não estou aguentando essa batalha. Então, se você se identifica com essa situação vivida por Elias, o Senhor quer falar com você nesta noite. Se tem alguém passando por essa situação que você está se lembrando de alguém, ou você convida ela para ouvir agora, ou depois você encaminha essa ministração. Mas vamos ficar de ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer continuar falando conosco. Então,
olha só, vindo para a vida de Elias. O reino do norte de Israel, ele estava numa situação deplorável, né? O rei Acabe era um rei bobão, molão, fracote, se escondia atrás de uma mulher, era um rei mimado, sabe aqueles mimados que quero para mim, quero para mim, quero para mim, não importa se isso vai custar a vida de pessoas, não importa se isso vai prejudicar alguém, quero para mim. Ele era um rei fraco espiritualmente, ele não tinha condições de pôr uma direção para o povo seguir a Deus. Então todo o reino do norte, que a capital era Jerusalém, estava fracassado, estava à beira do caos. E Elias, ele foi o homem escolhido por Deus para colocar juízo sobre esse povo. Nada fácil, nada fácil. Então, ele tinha fé para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Porém, ele estava cansado. Ele estava nos seus limites emocionais. Elias era um gigante na oração. Porém, ele deixou-se abater por uma mulher, Jezabel. Ele estava ameaçado, a mulher mandou então um aviso de morte. Ele ficou desesperado, fugiu para Israel, atravessou Judá. Desanimado, foi para Berseba, onde caiu em grande depressão. Então, imagina um homem tão destemido, um profeta tão ungido, escolhido pelo Senhor, que já tinha enfrentado tantas batalhas, derrotou todos os profetas de Baal numa só vez, numa só tacada. Quem poderia imaginar que ele ia correr de uma única mulher? Então, justamente depois de uma grande batalha, ele se viu fraco diante de um probleminha. Muitas vezes nós enfrentamos gigantes, nós enfrentamos leões, nós enfrentamos o urso, e aí chega naquela casquinha de ferida que nós vemos, ai, mais um probleminha para eu resolver. Nós nos abatemos e não queremos mais enfrentar a vida e achamos que aquilo é o fim, que aquilo é realmente o caos, que nós não vamos vencer aquela situação. Elias, ele foi um homem que pediu chuva do céu e Deus mandou. Após a batalha vencida, ele estava confiante que ele ia descansar, que ele ia ter um refrigério. Porém, ele tinha outra luta para enfrentar. Então, muitas vezes, nós, quando saímos de um problema, seja ele grande, médio ou pequeno, nós queremos descansar. O nosso corpo, ele é elevado por químicos a ficar com os batimentos mais acelerados, a ficar com os olhos mais aguçados, com todos os sentidos, todas as janelas da alma totalmente em sentinela, voltado para aquele problema para poder resolver a situação. E muitas vezes os problemas duram dias e dias e dias e dias e dias e não tem fim. E nós imaginamos que aquela situação vai ser vencida. E muitas vezes nos sentimos vencidos por aquele problema porque cansamos de lutar. Muitas vezes nós imaginamos que aquilo seja o fim. Pronto, agora deu, vou respirar. Mas ainda tem mais um tiquinho. Quando nós nos preparamos para o fim da batalha, o nosso organismo, ele tem os seus químicos modificados. Então nós estamos prontos para o descanso. Elias, após enfrentar os profetas de Baal, ele foi ameaçado de morte por Jezabel e seu organismo não resistiu a essa batalha. Eu quero ler para você um negocinho aqui que eu achei durante as pesquisas. Então assim, ó, um pesquisador da Universidade Paulista, ele colocou em um dos seus artigos, falando sobre depressão, ele descreveu da seguinte maneira, eu vou ler para você, presta atenção. Quando o ser humano vivia em cavernas, ele precisava de um estímulo físico para caçar a própria comida e correr para não virar comida de feras. A adrenalina, então, tinha uma função vital para esta sobrevivência. Hoje em dia, ela pode ser prejudicial.
Os momentos de tensão atualmente ocorrem quando você está, por exemplo, no trabalho, diante de um chefe, diante de uma briga de família, em um acidente de trânsito, ou que recebe uma situação extremamente desagradável. Então, como nós não podemos, pular no pescoço do chefe, diante de uma situação de acidente, podemos resolver poucas coisas, diante de uma notícia terrível, podemos fazer poucas coisas. Então, as reações do nosso organismo, igual o homem das cavernas saía correndo atrás da caça para poder caçar e ter o que comer e sobreviver, ou ele saía correndo da caça, ele precisava que esses químicos do seu organismo lhe desse ligeireza de ação, lhe desse ligeireza na fala, lhe desse atitude. E muitas vezes hoje, diante das tragédias que nós temos que enfrentar, nós temos que nos conter, nós temos que nos calar, nós temos que aguentar, nós temos que engolir seco. Então, muitas vezes, o nosso organismo não reage bem. É como se entrasse em pane, é como se realmente nós fôssemos conter um furacão dentro de nós. Isso é o início que se chama estresse. Todos esses químicos aí alvoroçados dentro do nosso organismo e nós atuantes como se nada tivesse acontecido. Então, em situações tensas, o aumento de adrenalina pode ser modesto, mas quando isso ocorre de forma continuada, é um problema e pode levar a um quadro depressivo. Então, muitas vezes, nós não temos com quem falar das nossas dores, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Muitas vezes nós somos contrariadas em casa, quer ver? No casamento. Marido às vezes fala, ou nós falamos. Um não compreende o outro. Já estamos com outras dificuldades dentro de casa, ou seja com filhos, ou seja financeiro, ou seja na logística da casa, nesse tempo de quarentena que as coisas mudaram bastante. Então vamos contendo. Ou uma situação que é referente ao trabalho, algo mudou consideravelmente, ou um familiar está doente, ou é aquela situação até mesmo de saudade que nós não podemos segurar dentro de nós. Tudo isso, existem químicos dentro do nosso organismo que estão virando, revirando, se mexendo, querendo explodir como vulcão dentro de nós. E nós estamos segurando isso, nós estamos retendo, represando tudo isso. Isso pode levar a um quadro de estresse, de estafa, de opressão e chegar a uma depressão. O único que pode caminhar para uma situação realmente perigosa, de uma atitude perigosa da nossa parte, é a depressão. O resto é controlável. Então, o falar com alguém é uma estratégia de guerra para aquele que está depressivo. O falar com alguém é algo precioso, ser ouvido, ter um ombro, ver uma luz no fim do túnel é precioso. Nesse domingo falei do valor de um amigo no culto. Ter um amigo para nos ouvir é fantástico. Muitos buscam o divã de um psicólogo, de um psiquiatra, também vale a pena. Nós não temos que enfrentar a depressão simplesmente de peito aberto, só no espiritual, só no emocional ou só no remédio. Não pode ser enfrentado dessa forma. Quando o quadro está agravado, nós temos que recorrer para todas as áreas, como nós já falamos. Porém, nós conhecemos o Senhor. Não há melhor divã que nós podemos estar do que o colo do Senhor, do que a oração, do que a busca desse amigo perfeito e verdadeiro, o Espírito Santo de Deus. Falar com Ele nos alivia, nos tira as dores, equilibra os químicos que trabalham dentro do nosso corpo. É algo fantástico, acontece um milagre diário quando nós nos colocamos em oração diante do Senhor. O primeiro benefício de uma oração é sermos aliviadas daquilo que nos traz tensão, daquilo que nos traz medo, aliviadas das nossas necessidades. Então, vamos
realmente nos colocar diante do Senhor. Ele é a pessoa mais acertada para nos ouvir. E com toda certeza o Senhor vai colocar pessoas físicas para que possa estar do seu lado, para que possa te ouvir. Porém, eu quero dizer agora 4 fatores referente à depressão. 4 fatores da depressão. Nós estamos falando como exemplo a vida de Elias. Olha lá. A Beth está dizendo, só de você falar, dá vontade de chorar. Segura aí. Chora mesmo, Beth. Chora. Chora porque você está entre irmãos e você está na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está trazendo estratégias para muitas de nós nessa noite. De como lidarmos com o estresse, como lidarmos com a opressão, com a depressão, com a tristeza que nos assola. Então, vamos lá. Focadas na vida de Elias. Elias, lá no... eu tô me referindo a 1 Reis, capítulo 19, no verso 4. Elias, ele sentiu-se fracassado. Ele chegou para Deus e diz, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Os pais dele haviam morrido. Então ele dizia, eu não sou melhor que os meus pais, me tira a vida, Senhor, me tira a vida porque eu não suporto mais ficar nesse mundo, eu não suporto mais viver e enfrentar dificuldade. Ele tinha uma dificuldade que era uma casquinha de ferida, sendo que ele já tinha realmente resolvido o problema de uma chaga gigante. Então, apesar da vitória contra os profetas de Baal, ele realmente fixou naquela ameaça de Jezabel que dizia que queria tirar a vida dele. Então, os profetas, o Senhor, ele é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre a minha vida, é Deus sobre a sua vida. O Senhor, ele foi Deus sobre a vida de Elias. Acabe e Jezabel, eles continuaram como antes. Então, Elias lutou, guerreou contra um exército de profetas, falsos profetas, e venceu. E ele achava, pronto, a vida agora virou um mar de rosas. Ele olhou para o lado, uau! Jezabel e Acabe não se intimidaram com o meu Deus, eles continuam a querer me perseguir, querer me matar. Então nós temos a sensação de que, pronto, quando eu orei, Deus vai fazer e pronto, acabou, a minha luta terminou. Quando eu venci aquele problema, pronto, acabaram todos os problemas da minha vida, agora é só mar de rosas. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Por isso que Elias se sentiu fracassado. Baal, os profetas de Baal não foram a última luta da vida dele, ele tinha outras para enfrentar. Os nossos problemas nunca serão o último. Nós sempre temos algo mais para enfrentar. Os nossos problemas nos aprimoram, os nossos problemas nos aproximam de Deus, os nossos problemas nos amadurecem. Segundo ponto, Elias, ele sentiu solidão. Ele dizia para o Senhor, ei, eu fiquei só. Por 2 vezes. Então, ele falou, se você for ler lá no capítulo 19, no verso 10 e no verso 14, ele diz para o Senhor, Senhor, eu fiquei só, Senhor, eu tô aqui abandonado, não tem ninguém por mim, eu tô sentindo solidão. Por 2 vezes ele precisou se explicar para Deus. Falando com Deus, ele estava se sentindo só. Então, quantas vezes nós nos sentimos só? Quantas vezes nós temos Deus para nos achegar, para orar? Nós sabemos do sacrifício de Cristo por amor a nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós nos sentimos sozinhos. Nós temos uns aos outros para poder conversar. Não dá para ir na casa, mas dá para trocar mensagem, dá para mandar áudio, dá para mandar mensagem, dá para telefonar, dá para fazer uma porção de coisas. Não se sinta isolado, não se sinta só. Elias se sentiu só, ninguém está me apoiando, Senhor. Então é exatamente nesse momento que Satanás vem para derrubar Elias e que ele quer vir para nos derrubar quando nós nos sentimos só, quando nós nos sentimos distante. Paulo, o apóstolo Paulo, o guerreiro, aquele que era realmente um instrumentão de Deus para poder proclamar o evangelho de Cristo, ele era destemido. Paulo foi Saulo, perseguidor do cristão. Ele enfrentava, ele matava, ele guerreava
Paulo, ele também teve a mesma experiência no fim da sua vida. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 16, Paulo dizia: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Olha que situação! Ele não estava abandonado, ele tinha o Senhor, ele tinha tanta gente com ele, mas ele se sentiu só. Então essa foi também a experiência do Senhor Jesus lá no Getsemane. O Senhor Jesus pediu para que os seus discípulos realmente estivessem com ele pelo menos 1 hora, orando ali, intercedendo pela vida dele. Ele ia para o sacrifício. E ali, os discípulos dormiram. Tá lembrado disso? O profeta Isaías, ele diz: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, nem os propósitos. Então ele está dizendo isso a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus. Já estava escrito na palavra que o Senhor Jesus iria enfrentar a dor do Getsemane, a dor da crucificação sozinho. Já estava profetizado. Então nem os seus discípulos, seus amigos chegados, que já não eram mais discípulos, já não eram mais servos, eram chamados de amigos, de irmãos, Pedro, João e Tiago, nem esses estavam com o Senhor Jesus. Então, fisicamente, Jesus estava sozinho ali, mas em tudo há um propósito. Quando a gente se sente só, abatido, nós temos o Senhor, para poder buscar, para poder orar, para intensificar a oração, para intensificar aquilo que Deus fala com a gente. Quanto mais nós falamos com Deus, mais Deus fala com a gente. Nós temos que nos pôr em oração, não só para falar. Dê o tempo durante a sua oração para que você possa ouvir o Senhor. Elias, ele se sentiu cansado. No verso 46 diz que ele, depois da luta, exausto, ele estava tenso, ele correu lá para o Monte Carmelo. Depois do final de dia de batalha, ele andou 25 quilômetros. Então nós podemos imaginar como ele chegou completamente exausto até o monte onde ele foi buscar a face do Senhor, onde ele quis falar com o Senhor. O Senhor ali colocou, né? Ele deitou debaixo do pé de zimbro, ele dormiu e o Senhor falou para o anjo bater no ombro dele: ei, acorda, come. Tinha ali, ele olhou para o lado, tinha um pãozinho tostado na brasa e uma botija de água. E ele comeu, ele se alimentou, ele voltou a dormir. Daqui a pouco o anjo de novo: ei, levanta, come. Comeu pãozinho de novo, tomou água de novo, se fortaleceu, porque ele tinha um longo caminho a percorrer. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa vida, as nossas vitórias não vão terminar antes do tempo. Enquanto Deus tem projeto com as nossas vidas, nós estaremos desfrutando de vida abundante, totalmente supridos pelo Senhor, até que todo projeto, Pai, se cumpra nas nossas vidas. Deus tem promessa na tua vida. E você vai ficar aqui, permanecer até o fim, para desfrutar de todas elas, porque todo plano do Pai é bênção para as nossas vidas. Então, olha, veja bem, Elias, ele fez uma batalha, ele correu 25 quilômetros até que ele pudesse se sentir num lugar seguro, né, no lugar que ele podia encontrar o Senhor. Ele estava com fome, ele estava abatido, e é nesse momento que nós estamos com o físico abatido, com a alma desalentada, cansada, abatida, é que o inimigo quer vir nos pegar, que nós estamos com a guarda baixa espiritual. Então foi nesse momento que o inimigo quis pegar Elias. Ele estava exausto fisicamente e Satanás quis se aproveitar dele para poder derrubá-lo. Afinal de contas, ele era uma afronta para o inferno, né? Elias, o quarto ponto, ele enfrentou perigo físico. 1 Reis 19:2. E procuraram tirar-me a vida. Eu vou ler para você lá o verso 14.
que diz assim, ó, quer ver? 1 Reis 19, o verso 14 diz: E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegaram lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha isso. Presta atenção. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Entenderam? Nós estamos caminhando para uma conclusão aqui. Por isso que nós precisávamos ler. Então, olha aqui. Eliseu, ele se sentiu abalado fisicamente, ele sofreu perigo físico, porque ó, eu fugi, eles queriam me matar, Jezabel ameaçou me matar. E ele dizia, ele dizia que ele não acreditava que ele tinha que passar por tudo aquilo sendo extremamente fiel a Deus. É igual quando nós dizemos: Senhor, eu sou boa pessoa, Senhor, eu só tive sentimentos bons, Senhor, as minhas intenções são ótimas, Senhor, eu guardo pelos princípios da sua palavra, eu sou fiel a ti, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Sabe quando a gente fica com dó da gente mesmo? Quando a gente começa a dizer as nossas qualidades a Deus como se Deus não as reconhecesse, e a gente quer que Deus faça algo pelo amor de Deus, porque ó, eu tô morrendo. Foi assim que Elias se referiu ao Senhor nesse momento. Ei, o Senhor não tá vendo nada. Me mata aí, me mata, porque se o Senhor não me matar, alguém vai me matar, Jezabel vai me matar. Então eu prefiro morrer pelas tuas mãos do que morrer pelas mãos de Jezabel. Entendeu? Bem vencido, abatido, desistido, desanimado, desamparado. E aí eu acredito que se Jezabel quisesse realmente matá-lo, quando ela mandou o aviso de que ela iria matá-lo, ela não teria mandado um mensageiro para avisar. Ela teria mandado um soldado para prender ele e matar realmente. Então era uma afronta. Quantas vezes o problema bate na nossa porta? Mas ele não nos venceu, o Senhor é conosco. Não importa o grau de dificuldade, não importa o grau da má notícia, o grau da afronta, o problema não nos venceu, o Senhor é conosco. Então, Jezabel não era tudo aquilo que Elias estava fazendo ela ser. Elias estava supervalorizando a situação porque ele estava fraco, ele estava oprimido, ele estava desistido. Eu gosto de uma frase que ela diz: enquanto Deus tem um propósito a cumprir na minha vida e através da minha vida, eu não posso morrer. Certa vez eu passei por tanta angústia, por tanta aflição, por tanta dificuldade. Eu estava com dificuldade com os meus filhos, eu estava com dificuldade no meu casamento e ainda para ajudar, a hora que eu achei que a coisa ia amenizar, eu entrei numa dificuldade financeira de arrebentar o caneco. Eu já não estava mais com força física para lutar, para guerrear, eu estava entrando numa desistência. Eu achava que nada mais ia dar certo. Realmente, se existisse um pé de zimbro para eu deitar, igual Elias deitou, eu teria deitado. Eu teria me rendido ali. Eu cheguei a pedir para o Senhor: Senhor, me leva, Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui, eu não vou me matar, Senhor, porque eu sei que eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno, eu quero estar junto do Senhor, mas eu não estou dando conta mais dessa vida, eu estou impotente para resolver as situações, Senhor, me ajuda, me leva, me leva. Ai, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele não me ouviu. Ele não me ouviu. Por quê? O Senhor, Ele resolveu a situação do meu filho,
O Senhor resolveu a situação do meu casamento, o Senhor resolveu a minha situação financeira e o Senhor me deixou com vida para desfrutar das bênçãos, de tudo que Ele fez. Então, muitas vezes nós queremos abreviar os nossos dias, nós queremos desistir da batalha, queremos desistir da vida, mas não vale a pena. Porque se nós conhecemos esse Deus, amanhã vai valer a pena. Amanhã vai ser um dia melhor. E eu aprendi nisso tudo que se Deus tem promessa na minha vida, eu não vou morrer antes que todas as promessas se cumpram. Deus me deu a promessa de que os meus filhos são boas coisas sobre a face da terra. O meu útero, o meu ventre gerou homens de Deus. E eu vou vê-los atuantes na obra do Senhor, homens de honra, com as suas famílias construídas e boas famílias. Senhor, me deu um casamento, Senhor, me deu um homem para ter comigo uma aliança, para ir comigo até a velhice, até a hora que o Senhor me recolha ou o recolha. Então, o meu casamento não seria frustrado, o meu casamento não iria terminar, acabar, e eu ter os meus dias vivendo de qualquer maneira ou tendo que construir a vida com outra pessoa que não sabia dos meus dias da minha mocidade, porque o Senhor me prometeu estar com um homem na minha velhice, que me conheceria desde os dias da minha mocidade, né? E o Senhor diz que Ele é a nossa provisão. O Senhor, Ele é o nosso sustento. Ele é Jeová Jireh sobre as nossas vidas. Não importa como está a sua mesa hoje, como estão seus filhos, como está seu casamento, como está a sua família, agarra em Deus, porque Ele vai fazer. É isso, Cissa. O Senhor usou a boca da Cissa para dizer que o meu ventre não gerou qualquer coisa. E eu me agarrei nisso sabendo, hoje eu estou com dificuldade, mas os meus filhos vão voltar para o Senhor. Os meus filhos são boas coisas, os meus filhos são bênção do Senhor. Não importa a guerra, a luta, a dificuldade, importa que Deus é por nós e vai nos dar a vitória. A única coisa certa que nós temos na vida é que Deus é por nós. Não importa em qual área nós fomos saqueadas, qual área nós fomos afligidas, qual área nós fomos abatidos. Importa é que o Senhor é por nós e Ele está no controle e nós não vamos passar desta terra antes que todas as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. A sua vida não é morrer depressiva, a sua vida não é morrer frustrada e no caos. A sua vida é ser muito mais do que vencedora, ter fartura de dias sobre a face desta terra, ver os filhos dos teus filhos e desfrutar da companhia deles com muita saúde, com bênção e com paz. É isso, mamãe. O Senhor gerou pérolas preciosas. E o Senhor também, mulher, gerou pérola preciosa na tua vida. Deus é bom demais. Tudo que Ele faz é perfeito. Por isso, você é criação do Senhor. Você é perfeita. Você é eleita do Pai. Para nós irmos para o fim, como Deus tratou com Elias? Deus não abandonou Elias. O Senhor nunca vai nos abandonar. Então, o Senhor tratou com Elias com amor, com compreensão. Elias, quando ele chegou lá no Monte Horebe, ele chegou para falar com o Senhor. Nós sabemos que ele entrou na caverna, ele queria ficar lá, ele achava que ele ia encontrar Deus lá. E aí o Senhor falou para ele, sai para fora, sai para fora. E o Senhor mostrou para ele, então, o vento, a tempestade que bateu nas pedras, na penha, arrebentou as pedras. O Senhor mostrou para ele realmente tudo revolto. E o Senhor disse para ele, eu tô querendo achar aqui, ó. Ele diz, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrava a penha diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois o vento, um terremoto, tudo abaixo. Imagina, ele estava numa montanha, tudo abaixo. O que ele pensou, o que ele sentiu, tudo abaixo. Um terremoto veio através de um vento, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa.
e delicada. Veio uma voz mansa, suave e delicada. O Senhor dizia para ele: ei, a Bíblia diz em algumas versões que o Senhor veio num cicio, suave e tranquilo. Sabe quando fala assim, bem tranquilo, num cicio? O Senhor disse numa voz suave e delicada: ei, o que está fazendo aqui? Ei, volta para o teu lugar. Volta para os teus afazeres. Apesar de tudo, Deus não o abandonou. Mas ainda Deus queria lembrar Elias: tem muito serviço para você fazer, tem muita obra para você executar, tem muita gente que precisa que você se esforce, que tenha bom ânimo, que depende de você. Eu preciso falar com muita gente através da sua vida. E aí o Senhor fala para você hoje: ei, tenha bom ânimo, volta para o lugar de onde você veio. Tem muita gente que conta com você, tem muita gente que está à sua volta, que depende que você esteja bem, que depende que você tenha bom ânimo, que você tenha um sorriso no rosto, que você tenha uma palavra amiga, que você realmente viva esta vida desfrutando dela, não empurrando ela. Amém? Eita, Deus é lindo. Então foi assim que Deus tratou com Elias, de um modo delicado, suave, com amor, com compreensão. Ao invés de Deus fazer: ei, volta pra lá, vai pro seu lugar, você não confia em mim? Você não sabe que eu tô com você, eu vou te usar, derrotou Baal, vai ficar com medo dessa mulherzinha? Mas você é bobo. Jamais o Senhor vai falar assim. Falou com amor, falou com compreensão, com tudo aquilo que ele estava passando. E sabe o resultado de tudo isso? A visão de Elias foi restaurada, a sua vocação foi renovada, ele voltou para o serviço em Israel como profeta. Nos versos de 15 a 18 diz, o Senhor, diz para ele: vai, volta para o teu caminho, volta para o teu serviço. Então, a nossa peregrinação espiritual, ela não pode nos levar a ter fim no Monte Horebe. Elias, ele acreditava que ele fosse para o Monte Horebe encontrar Deus e que ali ele seria morto por Deus. Ali era o fim da vida dele. Porém, a nossa vida não termina no Monte Horebe. A nossa vida, ela vai lá para o Calvário, que é o monte onde Jesus foi crucificado. A nossa vida, que é meramente humana, que é meramente racional, que é meramente deste mundo, ela termina no Calvário, onde o Senhor Jesus nos deu vida nova, onde o Senhor Jesus nos fez nova criatura, onde Ele ali renovou o nosso ânimo, perdoou os nossos pecados, e Ele ali começou a escrever a nós uma nova história. O nosso problema maior não são o cotidiano que nos afronta, as situações, os relacionamentos que nos envolvem, mas o problema maior é o nosso relacionamento fendido, duvidoso com Cristo. Eliseu, ele foi consagrado profeta. Eliseu, ele era o ajudante, o discípulo de Elias. Então Elias, além de ele ter toda a carga, a guerra, tudo aquilo que o Senhor tinha confiado a ele fazer, ele tinha alguém que ele tinha que ser exemplo, que era Eliseu, o seu discípulo, que vivia na cola com ele. É tão lindo isso. Eliseu vivia na cola de Elias e dizia: onde você for, eu tô junto. Se você for passar por dificuldade, eu tô junto. Não, mas eu vou agora para um lugar de guerra, um lugar de dificuldade. Eu tô junto, eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Depois tem uma situação que a fé de Eliseu era tão linda, tão linda, tão linda, que Eliseu dizia assim: onde você for, eu tô junto. E ainda eu quero a unção que está em você, eu quero dobrada. E aí, nós sabemos o decorrer da história. Se você for percorrer na Bíblia, Eliseu aqui, Eliseu foi consagrado profeta,
Então Elias não tinha mais alguém para ser modelo, ele tinha agora um colega, alguém para caminhar do seu lado e que tinha condições de operar ali no serviço do Senhor. Então a tarefa agora ficou mais fácil. Antes Elias tinha um servo, agora ele tinha um colega de trabalho na pessoa de Eliseu. Ele não tinha que se preocupar no modelo que ele ia ser, ele tinha alguém com quem dividir a carga. E ainda o Senhor, ele mandou eleger aqueles rapazes lá, né? Ele mandou consagrar Jeú, ele mandou consagrar Eliseu e ele mandou consagrar Azael como reis, como reis no Reino do Norte. Quer dizer, a batalha que era só de Elias, a batalha foi dividida com esses fortes homens. Então, Elias, ele tem a sua confiança no Senhor renovada. Ele descobriu que ele não estava mais sozinho. E o Senhor ainda disse a ele uma palavra de super conforto. Ei, você vai voltar e eu conservei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos para Baal. Quer dizer, no meio desse povo que você acha que você está sozinha, que você está despreparada, que você está realmente só no meio de inimigos, o Senhor prepara pessoas para estar com você, que fala a mesma linguagem que você, que ama o mesmo Deus que você, que entende as suas dores, que sabe que se você está passando por dificuldade, não é porque você está com falta de fé, não é porque você está desconfiando do Senhor, porque você agora está negando a sua fé. São pessoas que sabem da sua dor, que sabem compreender, porque também já passaram por dificuldades, mas que no momento creem no Senhor ao ponto de elevar a tua fé, ao ponto de dar os braços para você e você pode se deixar ser guiada sem medo. Então, o Senhor coloca pessoas assim à nossa volta, diante de qualquer situação de perda. Esteja atento para detectar em qual área você está sendo atacada. Ore, busque ajuda no Senhor, ajuda em pessoas que podem te oferecer algo bom, pessoas que têm o mesmo estilo de vida que você, pessoas que têm experiência de vida, que já passaram por angústias, lutas e aflições e venceram no Senhor. Estabeleça um ritmo saudável de vida para você, tanto no trabalho, quanto na alimentação, quanto nos seus exercícios físicos. Muitas vezes nós estamos sedentários demais. A cabeça fica a milhão e o corpo está só dentro de casa em repouso, chega à noite e não dorme direito. No outro dia, a vida vai numa roda que gira em falso, porque alguma coisa está em desacordo, em desarmonia. Se existem casos de depressão na família, busca realmente não mergulhar naquilo que deu errado, mas mergulha no que vai dar certo. O Senhor tem nova vida para você. As suas raízes hereditárias, o Senhor já cancelou, já anulou pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Então, o maligno, ele não pode mais te tocar. Se essas enfermidades, essa depressão era de origem maligna na tua família, tá por terra em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Se é de origem emocional, hormonal, seja o que for, nos relacionamentos, busca no Senhor que Ele dá estratégia suficiente para poder realmente nos alinhar. Resista com a autoridade que Jesus te deu. O Senhor Jesus nos deu autoridade para guerrearmos sobre a face desta terra. E agora, para concluir, nem sempre é fácil, então, ter bom ânimo. Concorda? Nem sempre é fácil. Sabemos que é no Senhor que nós renovamos as nossas forças, é no Senhor que nós buscamos bom ânimo, mas nem sempre é fácil, porque a vida sempre vai ter coisa que vai vir para nos desanimar. Ainda mais nós mulheres, que temos o nosso ciclo hormonal. Dia tá bom, dia mais ou menos, dia ruim, depois fica bom de novo. Então nós não podemos deixar que isso seja um problema instalado na nossa vida. Eu tive muito problema hormonal, de ficar mal-humorada, de ficar com tensão, né?
pré-menstrual, pós-menstrual. Porém, no Senhor, isso tudo foi resolvido. Isso tudo foi resolvido. Então, nós temos que buscar no Senhor. Muitas vezes Ele não tem a cura, a libertação através da oração pura e simplesmente, mas Ele vai nos encaminhar para a cura, para a libertação em quais meios forem necessários. Ficar desanimado às vezes é normal, mas ter uma vida de desânimo e abatimento, isso não é normal. O Senhor não nos colocou sobre a face da terra para termos uma vida de abatimento, de frustração, para vivermos desanimados. Nós temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus preparou para nós. Isso significa que mesmo desanimado, nós temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceitou Jesus no seu coração, você então tem o melhor e maior motivo para ser feliz. Ele é contigo e Ele pode todas as coisas. Ele conquistou a vitória maior para nós lá na cruz do Calvário. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele diz que ainda nos veremos não só aqui, mas também na vida eterna. É importante cultivar uma vida saudável em todos os sentidos, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Mas importante é também viver pelos princípios da palavra de Deus. Andando nos princípios da palavra do Senhor, nós recebemos uma vacina contra a depressão, porque a palavra do Senhor nos enche de bom ânimo todos os dias. Você se ajoelhar diante de Deus numa fé genuína, isso realmente nos faz vencer, nos enche de estratégia. A Silvia, ela está nos ouvindo. E eu outro dia falei com a Silvia, Silvia, eu posso dar o seu testemunho? Pode, pastora, pode sim. Então hoje, Silvia, eu vou falar sobre você. A Silvia me disse certa vez que ela antes se colocava em oração por várias pessoas. E ela pedia a Deus, né, intercedendo por várias pessoas, por cura, por milagre, por bênção, para ajeitar a vida aqui, a vida lá e tudo mais. Porém, ela não se colocava diante do Senhor para pedir por ela. A Silvia achava que Deus tinha obrigação de saber aquilo que ela precisava. E se Ele era um Deus zeloso, um Pai amoroso, Ele tinha que fazer na vida dela. Ela não precisava ficar pedindo. Eu achei coisa mais linda, Silvia. Aí a Silvia disse que agora ela aprendeu a ajoelhar diante do Senhor com total reverência e rendição e falar com Deus com temor, falar com Deus como uma filha fala com o pai. O pai muitas vezes já sabe tudo que nós precisamos, mas nós temos que pedir para Ele. Então a Silvia hoje se coloca diante do Senhor pedindo para Deus, para a vida dela, para as suas necessidades, para o seu dia a dia, falando para Deus as suas aflições, as suas lutas e confiando que Deus está ouvindo e que Ele vai fazer algo. E se Ele não fizer, é porque ainda não era a hora. Mas não há mais uma revolta de que Deus tem que fazer. Então muitas vezes nós temos isso conosco, que Deus tem que fazer. Deus vai fazer na nossa vida, porque é o plano dele, é o projeto dele. Quando diz Deus é fiel, não é que Deus é fiel com a gente, Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu, mas Deus é fiel com os seus propósitos, com os seus princípios. Então Ele colocou cada uma de nós sobre a face desta terra num projeto maravilhoso de vitória, de bênção, de paz, onde não há espaço para depressão, onde não há espaço para frustração, onde não há espaço para uma vida amargurada. Então, se nós estamos passando por situações de dificuldade, é simplesmente para chegarmos numa vitória sobrenatural, que se não passássemos pelo vale, não chegaríamos na vitória. Toda batalha para ser vencida, ela tem que passar pelo vale, ela tem que passar pela guerra. Eu tenho que abater o inimigo para ter a vitória, porque senão a guerra não aconteceu, a vitória não veio.
Então, as nossas dificuldades são para nos aprimorar e colocar sobre uma vitória sobrenatural. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Então, significa que desanimado ou abatido, Deus tem bênção para as nossas vidas. Não podemos desistir. Você aceitou Jesus no seu coração? Basta, basta. Ele governa a tua vida, Ele conquistou o melhor para nós. É importante, então, cultivarmos a vida saudável em todos os âmbitos, como nós já falamos. A nossa fé, o princípio da palavra do Senhor é vacina para que a gente possa viver uma vida fora da depressão. E então, se já fomos atingidos pela depressão, o Senhor tem plena vitória para nós, porque essa vitória já foi conquistada lá na cruz do Calvário. O Senhor nos traz o conforto e ânimo no meio da depressão, no meio do desespero. Ele diz para Elias: vai, volta ao teu caminho. Ele diz: ainda há muito serviço para você fazer, ainda há muita coisa para você viver, ainda tem muitas vitórias para você desfrutar, tem muitas situações para você se alegrar. Apesar das dificuldades, da luta, do desânimo, dos desesperos que batem em nós, muitas vezes, vamos voltar para o caminho, vamos voltar para o nosso serviço, para o nosso lugar, para o nosso posto, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa alegria, né? Numa visão restaurada, sabendo que Deus sempre terá o melhor para nós. Não podemos desistir à beira do caminho. O fim ainda não chegou. O fim é uma vida plena e uma vida sem fim, lá na glória, lá na Canaã celestial, lá na Nova Jerusalém, junto do Senhor. O nosso fim é o melhor possível. Então, não desista no meio da batalha. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Curve agora a sua cabeça. Feche os seus olhos, se entregue ao Senhor, se entregue. Eu não sei o quanto essa palavra te serviu ou o quanto Deus vai te usar para levar alguém. Mas se você se encontra desanimado, abatido, oprimido, se você está à beira de uma depressão, saiba que hoje o Senhor te chamou para ouvir esta palavra, para poder dizer: não, eu vou voltar pelo caminho. Eu vou voltar aos meus afazeres, à minha vida plena. Eu vou desfrutar dessa vida que o Senhor tem me dado da melhor maneira. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé agora, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Papai, e sabemos que os Teus planos são muito melhores do que os nossos. Tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós sobre a face dessa terra é vitória, é bênção, é conquista, Senhor. É vivermos, Senhor, realmente o gosto da festa, é vivermos, Senhor, o gosto da vitória. Todos os nossos inimigos serão derrotados, serão abatidos, vencidos, Senhor. Sabemos que nessa batalha o Senhor é conosco, o Senhor não nos deixa só, o Senhor vai conosco, assim como o Senhor esteve com Elias em todo o tempo, mas também no tempo que ele estava em debilidade, o Senhor o alimentou, o Senhor o supriu no físico. O Senhor realmente falou com ele com voz mansa, com muito amor, o Senhor o compreendeu, Deus. Sabemos que assim o Senhor faz conosco. Todas, Senhor, que estão abatidas, desanimadas, à beira, Senhor, de depressão, hoje se encontram no quadro depressivo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, com o mesmo amor, carinho e compreensão que o Senhor agiu com Elias, age com teus filhos, age com os teus servos, age com as tuas filhas, Deus. E realmente os recoloque, Senhor, saudáveis, revigorados, com a certeza da vitória e de que tudo está bem. Os recoloque no caminho, Senhor, de volta, no caminho da servidão a Ti, no caminho da certeza de que o Senhor é por nós, no caminho da vitória. Pai, que todos possamos desfrutar da alegria de ter um lar, Senhor, equilibrado, uma família saudável, unida.
de que todos nós possamos ter, Senhor, a nossa mesa física abastecida, Senhor, mas também as nossas emoções supridas. Muitas vezes carecemos de um abraço, muitas vezes carecemos, Senhor, de um ombro, carecemos, Senhor, da presença de alguém, e hoje em dia estamos privados de tudo isso, mas nós temos o Senhor, nós temos o Teu Espírito conosco, Deus, que nos é companhia, amigo fiel e o nosso Consolador, que possamos realmente nos refugiar em tudo isso, Senhor, nos abastecer de tudo isso e nos sentir supridas, Deus, supridas com tudo isso que o Senhor nos oferece. Nós rejeitamos o mal, nós rejeitamos o abatimento, nós rejeitamos todo nível de depressão, opressão, todo nível de investida maligna está por terra em nome do Senhor Jesus, contra a nossa mente, a nossa alma, o nosso físico, o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. E declaramos que em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Amém? E glória a Deus. Ai, que delícia! Bel, você tá aí? Que delícia! Te amo, amiga! Muita saudade de você. Como você sempre foi meu ombro, né? Juntas, meu Deus, como eu desfrutei do teu ombro. Muito obrigada, Bel. Você marcou a minha história, viu? Deus te abençoe, que você tenha muito ombro para poder te socorrer. A Silvia tá dizendo, ó... Eu sou o meu próprio testemunho, venci a depressão com muita oração e estou em desmame de medicamentos depois de muito tempo. Confie no Senhor e peça a Ele de todo o coração. Tremendo, né, Silvia? O Senhor é contigo, Silvia. E eu sei que seu testemunho ainda vai ser muito maior, a sua vitória completa em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Vamos dizer juntas agora? Deus tem promessa na minha vida. Não vou desistir no meio da batalha. Vamos lá? Deus tem promessas na minha vida. Não vou desistir no meio da batalha. Aleluia! Os fortes não desistem no meio do caminho, no meio da batalha. Nós vamos até o fim hastear a bandeira da vitória e dar a honra e a glória da vitória ao Senhor, o nosso Deus. Quando ficamos deprimidos, nós precisamos de uma nova visão. E essa visão vem de Cristo, o nosso Redentor que vive. Joel 2,25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém? É isso! O Senhor vai te restituir em tudo que você foi abatido, saqueado, oprimido, né, desconsolado, ofendido. O Senhor vai te restituir. O que importa é que você não desista no meio da batalha. Continua com Ele, porque vai valer muito a pena. Um beijo, Deus te abençoe, que o seu restante de semana seja maravilhoso, bom ânimo e vamos ser muito mais do que vencedores, assim como o Senhor foi e assim como Ele disse que seremos, e que você seja modelo para muita gente de superação, de vitória e de bênção e de milagre, amém? Amém, Beth, amém, Elô, amém, Silvia, amém, mulheres, Deus abençoe, beijo, beijo. Amo vocês. Deus abençoe, graça e paz.